Oi! Seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês, que é falar um pouquinho sobre o assunto pausa na carreira para se dedicar na maternidade. Essa é uma decisão muito importante, ela tem que ser decidida por você, mas principalmente também pelo casal. Porque, claro, vai ser a sua vida que vai mudar, é a sua vida que vai ter uma pausa na carreira, mas também o seu parceiro ele tem que estar ciente de que muitas coisas vão mudar. E você também tem que estar ciente disso, né? Porque vai ser um salário só, vocês vão ter que reorganizar as contas, os gastos, né? Foi exatamente assim que a gente fez. Foi uma decisão minha, e aí eu trouxe o que a minha ideia, eu trouxe a minha sugestão para o meu marido e a partir daí nós decidimos juntos, nós conversamos, entramos no consenso, colocamos os prós e os contras de tudo isso, né? Então foi uma decisão que partiu de mim, depois foi uma decisão conjunta, porque simplesmente parar de trabalhar era uma renda que a gente tinha e que com certeza ia nos fazer falta. Então tinha que ser uma decisão que a gente andasse em conjunto também. Ok, decidimos, então estamos certos disso. Vou dar um pause na minha carreira, me dedicar 100% à maternidade. E agora, o que que a gente faz? Vou falar para vocês o que que a gente fez, o que que foi a nossa experiência. A gente já sabia que eu ia parar, né, de trabalhar, ia dar um pause assim que o Flavinho nascesse. Então a gente se planejou durante esses 9 meses, né? Financeiramente, psicologicamente também. Então a gente foi guardando dinheiro, foi se organizando, isso foi um principal ponto, né? Que a gente fez desde que eu engravidei. Eu sempre tive na minha cabeça, já era uma coisa que eu já estava decidida, já estava pronta para isso. Eu quero ficar com meu bebê no mínimo um ano, no mínimo eu quero ficar o primeiro ano dele todinho em casa. Então foi assim, eu já estava decidida, e isso que eu sou uma libriana muito da indecisa, sério, e isso eu já estava super decidida que eu queria largar por um tempo a minha carreira e me dedicar 100% à maternidade. E foi assim, a nossa experiência é muito simples. Como eu disse, eu já estava 100% decidida no que eu queria. Conversei com o Guilherme, a gente botou os prós e os contras e deu tudo certo. Esse um ano que eu falei que eu queria ficar, no fim se tornou 2 anos e meio, mas foi maravilhoso, porque assim eu não queria perder todas as primeiras vezes do meu primeiro filho, sabe? Eu queria ver ele aprender a engatinhar, ele começar a fazer eu queria ver o primeiro dentinho apontando, eu queria ver ele começando a experimentar as comidas, a primeira palavra, eu queria todas essas primeiras vezes. E eu tive elas, então eu não me arrependo, nem um pouco, nem um pouco. Foi a melhor decisão que eu tive. A gente viveu, eu e o Flavinho, esses 2 anos e meio, assim, ó, maravilhosamente. Foi muito bom. Eu recomendo todo mundo, todas as gravidinhas que chegam em mim e eu digo assim, tu pode, tem essa possibilidade, porque tem gente que não tem essa possibilidade, né? Então, graças a Deus, eu tive essa possibilidade de ficar em casa esses 2 anos e meio com o Flavinho. E eu sempre recomendo, para quem puder, fica, porque foi maravilhoso para mim. A gente viveu intensamente, assim, eu consegui aproveitar 100% essa primeira infância, essas primeiras vezes. Então, eu sempre digo, não me arrependo, faria tudo de novo. Tá, e quando eu notei que eu precisava voltar a trabalhar? Sim, porque teve um momento que eu disse, ok, acho que agora eu preciso voltar. Eu preciso retomar minha carreira, eu preciso talvez me reencontrar como a Michelle. Não só a Michelle mãe, mas a Michelle mulher, a Michelle profissional. Então foi um estralo na minha cabeça que veio. E claro, financeiramente também eu já reparei que já as coisas já estavam um pouco mais apertadas, eu precisava ter uma renda também a mais. Também reparei que o Flavinho precisava dessa interação com mais crianças, por mais que a gente estivesse
A gente ia pra praça, ele brincava com outras crianças, eu tenho as minhas amigas que têm filhos, mas eu sentia que ele precisava também aprender coisas que só uma escola ensina, só, né, uma escolinha vai ensinar, uma professora vai ensinar, conviver com mais crianças. Então, foi assim uma virada de chave, não sei dizer em que momento, mas foi depois de 2 anos e meio que essa virada de chave veio. E aí, a partir daí, eu decidi que eu precisava voltar a trabalhar, decidi que o Flavinho precisava ir para a escola, e aí, mais uma vez, a gente sentou, eu e o meu marido, conversamos, botamos os prós e os contras, e tomamos essa decisão de que realmente a gente estava pronto para essa próxima fase, que era a separação, digamos assim, realmente cortar o cordão umbilical meu e do Flavinho. Então, a partir daí, a gente decidiu, né, e começamos a procurar escolinhas, a gente fez uma busca incessante para achar uma escolinha que a gente gostasse, que a gente confiasse, e a gente achou. Eu voltei a trabalhar fora, voltei para o meu antigo emprego onde eu estava, né? E assim, é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês que essa volta para a sua carreira é um pouco desafiadora, é um pouco difícil, mas dá certo, tá? Não desiste se tu tá pensando em voltar a trabalhar agora, se tu tá em busca, volta, tenha paciência, tenha perseverança, que você vai conseguir. É um pouco desafiador, afinal eu fiquei 2 anos e meio, né, só me dedicando ao Flavinho, então foi um pouco desafiador, mas dá certo, no final sempre dá certo. E como é que foi a volta a trabalhar, ficar longe? Como é que foi isso? É, gente, não foi nada fácil. Por um momento eu pensei em desistir e voltar a ficar em casa com ele. Eu chorei muito, ele chorou muito, a adaptação na escola foi bem difícil, tanto para mim quanto para ele. Então, eu quero fazer um vídeo só sobre a adaptação na creche, assim, na escola, porque eu acho que é um vídeo que vale a pena ser falado só sobre isso. Mas foi muito difícil no meu horário de almoço, eu ia pro restaurante e se eu via crianças com mãe, eu chorava desesperada, assim, de saudade dele. Foi muito difícil. Bom, pra vocês terem ideia, eu cogitei desistir de tudo, pegar meu filho, agarrar ele e voltar para casa. Mas eu tive muito apoio do meu marido, de outras pessoas, né? Então, principalmente também da empresa, assim, das colegas, eu tive muito apoio ao meu redor, assim, para aguentar, seguir, porque ia melhorar e realmente, com o passar dos dias, foi melhorando. Mas eu não digo para vocês que eu ainda não sinto saudade dele, tá? Às vezes eu tô no serviço e eu fico assim, meu Deus, que saudade do meu filho, do meu bebezinho. Eu sinto ainda saudade dele. E já faz que 2 anos, já faz 2 anos que a gente finalmente se separou, assim, né? E aí, mesmo assim, eu ainda sinto saudade dele durante o dia e ele também sente a minha, porque às vezes eu pego ele na escola e ele me olha e diz, ai, mãe, eu fiquei com uma saudade de você hoje. E assim, é um desafio, mas eu sei que foi maravilhoso para mim, foi maravilhoso para ele super desenvolveu depois que foi para a escolinha, então tudo tem prós e contras na vida, não adianta, né? E ele precisava a gente precisava desse descolamento, assim, para eu voltar a me reencontrar como mulher e ele aprender a seguir a vidinha dele também, né? Sem estar 100% grudado na mamãe dele. Mas foi maravilhoso, foi como tinha que ser. Eu tenho muito orgulho do que a gente percorreu, eu e ele juntos. Tenho muito orgulho de como a gente levou isso e aonde nós chegamos hoje. Ele é uma criança maravilhosa, independente, esperto, inteligente, sabe? Corajoso. Então, eu acho que eu fiz um bom trabalho durante esses 2 anos e meio que estava 100% eu e ele e continuo fazendo um ótimo trabalho agora, mesmo a gente não estando grudado 100%.
Então é isso, a minha intenção com esse vídeo é te contar o meu relato, a minha experiência, falar pra você que se tu pode ficar, vale a pena, é maravilhoso, vale muito a pena, vale muito a pena, é gratificante poder acompanhar todas essas primeiras vezes, né? Então, foi, como eu disse, assim, ó, foi como tinha que ser e foi incrível, foi maravilhoso. Não me arrependo, tá? Então, depois de 2 anos e meio, eu senti que eu estava pronta para cortar esse cordão umbilical, digamos assim, né? Então foi assim que aconteceu comigo. Eu espero do fundo do meu coração que tu consiga tomar a tua decisão aí, que tu consiga decidir, sempre colocando os prós e os contras de tudo, conversa com teu parceiro, porque isso é fundamental, além de ser uma escolha tua, né? Porque é a tua carreira que vai ter uma pausa, é uma decisão que também precisa ser feita em conjunto, porque vai afetar toda a família de vocês, né? Financeiramente falando. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários, comenta bastante aqui pra mim. Fala se você parou também a sua carreira por um tempo. Fala se você decidiu, depois da licença maternidade, voltar a trabalhar, porque também tá tudo bem. Tem mulheres que precisam, que gostam, né, disso. Então tá tudo bem também. Não tem escolha certa ou errada. Não tem escolha certa ou errada. O que tu decidir que seja melhor para ti, para tua família, para o teu bebê, é isso. Não tem escolha certa ou errada, tá? E a gente tem que ter menos julgamento na maternidade. Nós estamos todas juntas, ó, de mão dada, sabe? A gente tem que se apoiar. Então, não tem escolha certa ou errada. O que tu decidir, o que tu achar que é melhor para ti, para tua família, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu contei a minha experiência, o que eu achei que fosse certo para minha família e que foi maravilhoso como tinha que ser, tá? Deixa muitos likes aqui nesse vídeo, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e me acompanha lá no Instagram, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau!